A graça e a paz do Senhor. Nossas crianças podem descer devagar. Temos o culto das crianças, né? Bem devagarzinho, o Senhor está com vocês. Bem devagar, não tem pressa. Temos a noite toda. Bem devagar. Metade da igreja desce. Queridos, vira para 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 100 pessoas. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, atrás, na frente: a batalha não é tua. A batalha é do Senhor. Repita aí, repita isso aí. Vamos lá, a batalha não é sua. Você que está em casa nos assistindo pela internet, a batalha não é sua. Tem certas batalhas que são do Senhor. Nem todas também, viu? Entenda uma coisa. Nem toda batalha é do Senhor, não. Vamos começar aqui a colocar as coisas no devido lugar. Nem toda batalha é do Senhor. Tem batalhas que você precisa vencer. Que você precisa ter um entendimento. Aquilo que é óbvio, você precisa fazer. O que é óbvio, você precisa saber, não precisa ficar perguntando, não, Senhor, o que eu tenho que fazer? Não tem necessidade disso. Aquilo que é óbvio fazer, faça. Senão pode acontecer o que aconteceu com Josué. Josué estava orando ao Senhor para saber o que fazer, mas ele já sabia. Aí Deus fala: você sabe o que tem que fazer, cara? Por que você está orando? Tem gente que sabe o que tem que fazer e não entende isso. Bem, a proposta da mensagem desta noite, ela é muito interessante. Ela surge mais ou menos há 1 mês, 2 meses atrás, não é isso, Wagner? Wagner tem essa ideia de trazer um culto oferecido ao Senhor, focado numa das mais célebres batalhas que a Bíblia menciona. Uma guerra muito interessante. Mas antes, e foi ministrado aqui, já poderíamos até parar. Essa é a verdade, porque foi muito explicativa a ministração, por sinal uma bênção. Deus está falando desde o início do culto. Se você não está percebendo isso, eu chamo a tua atenção para você perceber. Deixa o WhatsApp de lado, deixa o Face de lado. Eu sei que essa igreja isso não acontece. Ninguém aqui está na hora do culto com o Face ou com o WhatsApp. Não existe isso aqui. Mas se porventura um visitante chegou e tal, não está acostumado, então você, por favor, espere um pouquinho, preste atenção, porque Deus, acima de tudo, está nesse lugar. Verdade seja dita, uma mensagem como essa, nós deveríamos ter pelo menos 4 horas de culto. No mínimo, 4 horas de culto. E para fazê-la em 35, 40 minutos será quase que impossível. Mas procuraremos fazer isso. Antes de abordarmos o texto, é importante entender o contexto. Então entenda o seguinte: por que Judá? Por que não Israel? A batalha é de Judá, a batalha não é de Israel. Cuidado com essa confusão. A batalha é específica a um determinado povo. Esse povo é o povo de Judá, não é o povo de Israel. Cuidado, até porque o reino estava dividido. Houve uma época que o reino se dividiu. Após o reinado de Salomão, Roboão, seu filho, assume o reino. E ele quer implantar uma meta. Por sinal, essa palavra meta está sendo divulgada. Recentemente, eu acredito que Roboão usou a mesma palavra que foi usada recentemente. Ele disse o seguinte: nós vamos colocar uma meta. Não vamos colocar uma meta. Deixaremos a meta em aberto e quando atingirmos a meta, nós levaremos a meta. Alguém não entendeu? Se você não entendeu, por favor, leia o mais depressa possível. Eu escrevi um tema interessante. As aberrações de Dilma, capítulo 1, versículo 1. Desculpa, não tinha como não deixar sair isso, desculpa.
Quando eu vi que Roboão estava estabelecendo uma meta, e a meta era aumentar os impostos, eu lembrei disso, rapaz. Eu não tinha como. Enfim, desculpa, presidente, sem querer. Mas Roboão, então, ele quis estabelecer um aumento de impostos. Olha que desde aquela época já vinha esse negócio de aumento de impostos. E sempre quem paga é quem? O povo. Vai aumentar imposto. Quem vai pagar a conta é o povo. O reinado de Salomão já tinha uma carga tributária muito elevada. Todo mundo reclamava, aí vem o filho, e o povo, vamos fazer aqui um consenso e tal. Está complicado, a carga tributária está ruim, Roboão, tá bom, então vamos aumentar ainda mais. Isso foi um dos principais motivos. Aí o que acontece? A nação israelita se une e eles resolvem, então, dividir o reino. 2 tribos, em especial, Judá e Benjamim, separam do reino de Israel e constituem a tribo de Judá. As demais 10 tribos permanecem unidas e mantêm o nome de Israel. Entenderam, amém? Então essa batalha não é de Israel, essa batalha é de Judá, o reino que separou de Israel devido aí a várias situações, dentre uma delas, a mais importante, se não me engano, foi essa. Bem, isto colocado, Israel, então, separa, tem o seu rei, e o rei de Israel nessa época, de Josafá, o rei chama-se Acabe. Talvez muitos não saibam. Que era casado com aquela esposa muito conhecida, que alguém lembra o nome dela? Jezabel. Aquela mulherzinha santa, pura, ungidinha. Então era casado com Jezabel. Aí nós estamos diante desse pano de fundo. O cenário é exatamente esse. As tribos estão separadas, a guerra não é contra Israel, é contra o reino de Judá. E surge tudo que você viu sendo ministrado aqui. Vamos reler muito dos textos que foram apresentados. Rei Josafá, 4º rei de Judá. O texto, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Vocês podem acompanhar a leitura, está sendo projetado. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para pedir socorro ao Senhor. E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e não há quem te possa resistir. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas, os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito, e por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deu por herança. Ó nosso Deus, não irá julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está atacando. Não sabemos o que fazer. Quantas vezes você não sabe o que fazer? Quantas vezes você se depara com situações que você não sabe o que fazer? Alguém já se deparou com alguma situação que você não sabe o que fazer? Levante a mão e pergunte logo para mim assim.
90%. E eu quero aqui garantir a você que um dia vai ter em algum momento, alguma situação que você vai ter dúvida em relação ao que fazer. E o versículo, muito interessante, que parece que não é, e é importante você entender, porque tem uma situação interessantíssima. E sucedeu, versículo 1, e sucedeu que depois disto. Se você não entendesse depois disto, fica complicado entender todo o texto. Lembre-se que todo texto ele tem um contexto. Eu dei para você o pano de fundo, onde Israel havia dividido a nação. Judá e Benjamim separaram de Israel, assim como as outras 10 tribos. Agora, sucedeu que depois disso. Esse depois disso é o seguinte: o capítulo 18, o capítulo 19 de 2 Crônicas, relata uma coalizão feita novamente por Israel e Judá. O rei Acabe, o famoso rei Acabe, ele vai para uma batalha, ele vai contra um povo, contra uma situação chamada Ramote-Gileade. E nessa batalha, inclusive, contra Ramote-Gileade, Acabe morre. E não era para Judá fazer aliança com Acabe. Sabe por quê? Ímpio não pode fazer aliança com justo. Ou melhor, justo não pode fazer aliança com ímpio. Se Deus te chamou para ser separado, você é separado, você é referencial. Que amizade ou que união existe entre as trevas e a luz? Trevas se associa a trevas, luz se associa à luz. Amém? Amém ou não amém? A gente começa assim, o pessoal fica preocupado, né? Cajado vai vir. Mas que bate aí, bate aqui. E o rei Josafá, ele cometeu um grave erro. Ele fez uma aliança, e depois seria interessante se puder ler o capítulo 18 e 19, seria muito importante. Ele faz uma aliança com Acabe, e o Acabe morre, perdem inúmeros soldados, é uma coisa avassaladora, e agora o reino de Judá volta à normalidade, está tudo sob controle, aquela aliança fracassa, e agora Judá vai tocar a vida. Só que existem consequências de uma coisa que às vezes a gente planta lá atrás. Lembre disso, tudo que você plantar, um dia você vai colher. E para com esse pensamento que você vai colher isso em outra vida. Isso não existe. Aquilo que você planta aqui, você colhe aqui. Então aquilo que você semeia, você vai colher. Tome cuidado com determinadas alianças. Tome cuidado com determinadas situações que você pode fazer em parceria, sociedade. Talvez, em nome eu acredito ter alguns empresários aqui. Casamentos. Cuidado. Observa quem você vai casar, com quem você vai se relacionar. Eu focando aqui para pessoas que têm intenção algum dia de ter alguma parceria, de alguma forma, para o lado empresarial, eu anotei 5 perguntas que é importante você entender, mas que você pode levar também para o teu dia a dia, para você tomar cuidado com essa questão da impiedade com a justiça, porque o pecado não anda de mãos dadas com aquele que não pratica o pecado. Por exemplo, se você vai se aliançar com alguém, inclusive talvez, eu já preguei aqui na igreja sobre alianças erradas, e conforme for, talvez eu volte com essa mensagem dentro de alguns dias, talvez até no próximo domingo, até em virtude desta palavra de hoje. Tem muita gente que faz aliança errada e não sabe. E você paga caro por isso. Enfim, as perguntas são: será que o meu sócio, o meu parceiro, a pessoa que eu estou visualizando estar junto, trabalha com os mesmos objetivos que eu trabalho? Será? Segundo, quais são os fatores motivadores da nossa aliança? O que nos motiva nos aliançar? O que motiva você? No relacionamento, né? No casamento também é isso, né? Tem muita gente que motiva, o camarada tem dinheiro. Opa! Ô, benção, aquele ali é um homem de Deus para mim.
Ou então a menina tem uma situação financeira boa e o camarada, eu já orei, mas o Senhor falou comigo, é ela mesmo. Então cuidado com isso. O que motiva você? Terceiro ponto. Será que estamos dispostos a ganhar menos, ter menos lucro, mas praticar a vontade de Deus? Será? Fique para uma pergunta. Quarta pergunta, será que eu e o meu parceiro estamos realmente focados no mesmo objetivo? Poderão andar dois juntos se um não estiver de acordo? Quinta e última pergunta, você por acaso pede direção a Deus para confirmar se a aliança que você está para fazer agrada a Ele? 5 perguntinhas, baseado no contexto do texto. Enfim, se vocês quiserem, depois eu passo a pergunta para vocês aí, com calma, para vocês analisarem isso. Mas eu acredito que Josafá não fez isso. O rei Josafá, ele não parou para ver esse contexto todo. Ele simplesmente atende o rei Acabe e paga caro por uma desobediência. Por isso, cuidado. E tenha muito cuidado mesmo. Porque eu já paguei caro por fazer alianças erradas. Inclusive com pessoas dentro da igreja. Que vieram aqui, estabeleceram aqui, criaram relacionamentos comigo, e eu me aliancei, e paguei caro por isso, e não era para ter aliançado, porque eu não orei. Em nome de Jesus, que não venha sobre você nenhuma seta, que não venha sobre você nenhum ato de destruição para a tua vida. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Sabe uma coisa que a igreja precisa aprender? É a certeza e a veemência de uma determinada declaração. Queridos, quando você fala assim, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, eu digo para você, desculpa, você não está recebendo não. É sinal que você está muito... Quando a pessoa tem convicção, ela... Levanta-te, levanta-te... Cantando... O Espírito Santo. Você sentiu? Eu não quero tomar o lugar do ministro de louvor. Não quero aqui expor o ministério. Mas você precisa se posicionar. É como no exército. Né? Quem foi militar, quem sabe disso. Ou você se posiciona, ou você não se posiciona. Eu particularmente recebo esta palavra. O que passou na minha vida. Chega de alianças erradas. Em nome de Jesus. Senhor, me dirija. Quando recebe essa palavra, diga, eu recebo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim, glória a Deus. Protege-me, Senhor. E aplauda Ele em nome de Jesus. O versículo 2 diz que tem um exército enorme que vem contra ele. E é verdade, era um exército gigantesco. Na verdade, era mais que uma simples aliança, era uma confederação. Era um grupo enorme de pessoas que se uniram para atacar Israel, ou melhor, Judá, em um momento que eles não estavam esperando. Um exército enorme vem contra ti. E era muito grande, muita gente. E o interessante é que esse exército que vai atacar Israel, ou melhor, Judá, é o mesmo exército, quando Israel toma a terra prometida, quando eles estavam unidos, eles não atacaram, porque Deus falou para não atacar. Olha que paradoxo. Deus falou para Israel, quando eles estavam unidos, que não era para atacar outros povos. Acabou. Agora esses povos se unem para atacar a tribo de Judá, a tribo separada. Por que não Israel, que já era ímpio? Israel estava na impiedade. O governo de Israel, apesar de Elias estar ali no movimento, tentando trazer a santidade, o povo de volta, não. O reino estava corrompido. O reino estava perdido. Esse reino de Josafá, não. Esse reino de Josafá estava diante de Deus. Apesar dos erros, apesar do medo, apesar de tudo que foi falado aqui, Josafá ele procurava manter Judá dentro das características de um povo de Deus. Entenda uma coisa, querido. Entenda uma coisa. Sempre o inimigo vai olhar, vai tentar destruir alguém, e muitas vezes sem motivo aparente.
Muita gente pode se levantar contra você sem motivo aparente. E você não vai entender, ainda que um dia você poupou essa pessoa, ou poupou esse alguém, ou esse grupo. Interessante que esse grupo se levanta, essa confederação, essa coalizão se levanta. Israel, então, naquela época, não invadiu e agora está pagando preço. Josafá, no versículo 3, ele fica alarmado. Essa palavra alarmado, de certa forma, é surpreso. É surpreso. O que é isso? Como assim? Porque ele sabe que, anteriormente, esse povo foi poupado. Esse povo poderia ser banido, mas Deus falou para não fazer isso. Ele fica surpreso, porque do nada surge uma situação constrangedora, difícil, real, vital, que tende a acabar com Judá. Na verdade, quando os sentinelas passam as informações para o rei, ele fica extremamente surpreso, porque tudo estava na normalidade. Tudo estava muito tranquilo. Tudo seguia os trâmites normais da história. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes você está com um projeto, com um planejamento de vida, com a sua normalidade, com a tua vida cotidiana. Tudo funciona normalmente. De repente, uma surpresa, surge uma situação que pode mudar toda a tua história. Você não espera. Aí um carro, com a tua família, talvez, espero que isso nunca aconteça aqui, mas eu já sei como aconteceu com pessoas conhecidas nossas. Um acidente de carro, a morte, perda de um ente querido. Um acidente que deixa sequelas irreversíveis. Mas há 10 minutos tudo estava bem. Talvez você não saiba. Aqui nessa igreja, mais ou menos 6, 7 meses atrás, muitas pessoas aqui sabem do que eu vou falar. Mas muitas não, algumas pessoas. Eu fiz uma pregação e um rapaz que jogava futebol com a gente aceitou Jesus e veio aqui à frente. Eu fui e abracei ele aqui. O nome dele era Wellington. Alguém sabe de quem eu estou falando? Levante a mão. Levante bem alto para o pessoal ver. Olha quantas pessoas, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. O Wellington veio aqui à frente. Eu abracei o Wellington, chorei com ele, e ele falou: pastor Elcemar, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero estar aqui. Minha vida está problemática, eu acabei de vir de uma separação, estou restaurando, eu quero trabalhar no ministério de ação social dessa igreja, eu quero contribuir. Ele era um grande empresário. Abracei ele aqui, chorei com ele. Eu, minha esposa e algumas pessoas da igreja fomos aqui na pizzaria e ele estava lá. Falamos com ele. Fui viajar e eu falei com ele: quando eu voltar, nós vamos nos encontrar. Nós vamos estar juntos e você vai crescer nos caminhos do Senhor. Deus há de cumprir em você tudo aquilo que tem planejado. Essa foi a palavra que eu disse para ele. Viajei. 2 semanas depois, meu WhatsApp: o Wellington acaba de ser assassinado em frente à sua empresa. Aconteceu aqui. Meus amigos sabem bem disso. Aquilo me abalou. E eu não sabia o porquê. Eu só sabia de uma coisa: ele tinha voltado para Jesus. Ele voltou para Jesus. Mas os sonhos daquele homem, daquela família foram frustrados. O de repente veio na vida dele. A surpresa surgiu. A esposa não sabia o que fazer. A situação foi caótica. Os pastores aqui sabem do que eu estou falando, porque não sabiam o que fazer. Eu particularmente fui difícil de acreditar. Aquele culto foi muito marcante. Eu estava pregando sobre Elias. Uma série sobre Elias aqui da igreja. Então situações acontecem do nada e você não espera. E é exatamente isso que está acontecendo com Josafá. Ele está na normalidade, o seu reino está bem, tudo está sob controle, e sem explicação surge um grande grupo para acabar com ele. Porque o reino dele estava próspero. Tudo fluía. E não havia explicação do porquê. Surgiu naturalmente. Não se tem uma explicação. Acreditamos que era medo dos outros povos de Judá crescer e invadir. Mas aqui não vamos falar sobre hipóteses, vamos falar sobre a situação real. Às vezes o brilho de alguém afronta outra. Às vezes alguém que você ajuda pode se levantar contra você.
O texto diz, lá atrás você vê isso, que quando as tribos eram unidas, Israel não invadiu os amonitas e esses povos de Seir ali, porque Deus não permitiu. Agora eles se unem para atacar. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que você dá a mão um dia, que um dia vai se virar contra você. E você não vai saber o porquê. E você não vai entender. Isso já aconteceu comigo. Pessoas que um dia você vai ajudar, e simplesmente vão aparecer para você, e vão vir contra você, e você não vai entender. Isso acontece com Judá. É como o exemplo do vagalume da serpente, que eu já contei aqui, e vou contar novamente. Certa vez, conta-se, uma bela ilustração, que uma serpente observou um vagalume. O vagalume estava a piscar, estava a brilhar, e quando aquilo chamou a atenção da serpente, e a serpente partiu para cima do vagalume e decidiu acabar a vida daquele vagalume. Num canto da parede, o vagalume lá estava, a serpente preparou-se o bote. O bote era fatal, não tinha como aquele vagalume fugir. E ele fala assim, a serpente, o vagalume falando, serpente, antes de você terminar o que você quer fazer, eu posso lhe fazer 3 perguntas? A serpente olhou para o lado, viu que não tinha como ele escapar, ok, pode me fazer as 3 perguntas. Aí o vagalume perguntou, serpente, eu faço parte da tua cadeia alimentar? A serpente disse, não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Ok, segunda pergunta, serpente, o que eu fiz? Ou melhor, já fiz alguma coisa contra você? A serpente disse ao vagalume, não, você nunca fez nada contra mim. Ok, serpente, a terceira e última pergunta, disse o vagalume, então por que você quer acabar com a minha vida? A serpente olha para o vagalume e diz assim, porque você brilha. O teu brilho incomoda alguém. O teu brilho incomoda alguém. Mas eu digo para você, continue brilhando, porque o Senhor está te protegendo em nome de Jesus. Aí o que vai acontecer no versículo 12? Olha o que diz, um desabafo do rei. Não temos força para enfrentar esse exército imenso, não sabemos o que fazer. Aí a história é complicada. Que quando ele fala sobre isso, dá a entender que um grande desânimo toma conta dele. Quando você não sabe o que fazer, você fica angustiado, você fica indeciso, você fica totalmente perdido. E isso é complicado, porque isso leva à ansiedade. E a ansiedade é pior ainda, porque você fica sem saber. Essa vida nossa de ansiedade do que vai ser no dia seguinte é complicadíssimo. Você quer ver uma coisa, um fator interessante que eu aprendi quando eu fui tirar um visto? Eu não sei se alguém aqui já foi fazer entrevista no consulado dos Estados Unidos para tirar visto? Levanta a mão para eu ver. Muita gente. Eu vou te falar uma coisa, você fica ansioso, não é verdade? Vem uma ansiedade em cima de você, e você sabe que você está certo, que você não deve nada a ninguém. Mas quando você chega ali na frente, o cara te olha como se você fosse um criminoso. Não é verdade, Lília? Aí você pensa, caramba, você fica sufocado com aquilo. A ansiedade sufoca. E parece que você é o cara errado da história, não é, Milton? É isso que acontece. Quem já teve essa experiência sabe disso. Então, o rei Josafá está passando por esse quadro de tensão. Esse quadro de tensão está tomando conta da mente dele. Ele está se desestruturando, porque ele é pego de surpresa. É a pior coisa que existe, alguém pegar outro de surpresa. Isso é maldade, traição. Preparar a cama para o outro deitar. Aí vem tudo isso, a história continua, ele está extremamente numa situação de angústia, de incerteza, sem saber o que vai fazer. E ele vai tomar 3 atitudes. Atitude faz a diferença na vida do ser humano. Um ser humano sem atitude, ele é morto. Você precisa aprender a tomar atitude. Muita gente fica esperando o outro tomar atitude. Não, meu irmão, tome atitude você. Tome atitude você. Balança a pessoa que está ao seu lado. Seja uma pessoa de atitude. A primeira atitude de Josafá, ele decide consultar ao Senhor. A segunda, ele proclama um jejum em todo o reino, como foi me falado aqui. E o terceiro, ele reúne o povo para pedir socorro ao Senhor. Queridos,
É como eu disse, tem batalha que você tem que fazer, mas tem outras que você não tem que fazer nada. É só pedir socorro. Tem um hino que a gente canta aqui, né? Meu socorro vem do Senhor. Então, entenda tudo isso. Entenda tudo isso. Ele vai buscar a Deus, ele vai buscar tomar as atitudes que deveriam ser tomadas, porque ele sabe que ali não tem muito o que fazer. O que depende dele, ele depende. O que depende de você, depende, você tem que fazer, mas tem coisas que não tem jeito. Aí, uma coisa que eu fiquei pensando, que pode ter acontecido, pode ter acontecido. Não vai dizer, pastor Samar falou que aconteceu. Pode ter acontecido na mente de Josafá. A aliança errada que ele fez com Acabe pode ter paralisado, pode ter feito Josafá pode ter bloqueado ele em determinadas situações, porque ele se desespera. Em vez de manter a calma, ele se alarma. Como um homem preparado, ele deveria ter pelo menos o senso de equilíbrio. Ele perde o senso de equilíbrio, porque fez algo errado, alianças erradas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode ser um fator determinante para o nosso desequilíbrio no futuro. Agora, seja como for, o povo, apesar da situação que Josafá está atravessando, e o povo está esperando por Josafá uma resposta, eles não abandonam o líder. Tem muita gente que gosta de abandonar o líder, né? Qualquer coisinha. O Vaguinho me chamou a atenção, vou sair do ministério. Vou sair, não gostei. Meu irmão, você está desafinando, acerta aí. Vai aprender a cantar, querido, direitinho, vai para o curso, dá um tempinho. Que isso? Me chama, não, vou embora. Meu irmão, você não está pregando muito legal, papapá. Vamos acertar aqui, de repente o português, aí vamos dar uma arrumada na casa. Vou sair dessa igreja. Não, tem tanta coisinha pequena dentro da igreja, tem tanta bobeira. Gente morrendo, gente sendo esquartejado lá naqueles países do Oriente Médio, pelo Evangelho, e você fica de picuinha dentro da igreja, meu irmão. Acorda, querido. Acorda, querido. Para com esse negócio. Se teu pastor errou, se ele está com dificuldade, como eu tenho e muitos aqui, dê a mão, para de criticar. Para de criticar. Para de ser assassino de profetas. Vou pregar isso aqui também, esse tema. Assassino de profetas. Tem gente que é assassino de profetas. Não conseguem valorizar. Só reclamam. O ar-condicionado não está funcionando. Queridos, quantas igrejas nem ar-condicionado tem? Não, mas esse banco está duro. Queridos, vai para a igreja na África para você sentar no chão. Em nome de Jesus, hoje é um culto de concerto. Para mim e para você. O povo não se vira contra a liderança, muito pelo contrário, se une a ele. Até os bebês de colo são convocados para a reunião. Todos são convocados. Porque eles estavam preocupados com a situação, sabiam que o rei estava preocupado. Havia um alarme detonado na liderança. Com certeza Josafá reuniu o seu conselho, explicou a situação. Não temos condições de vencer essa batalha. Não temos. Essa batalha é perdida. Tem batalha que se você entrar, você já vai entrar perdido. Não tem como. Uma certa vez, eu aqui com o governo do estado do Rio de Janeiro, o país, o estado, eu no gabinete do governo desse estado, com o secretário de fazenda desse estado, trazendo uma empresa para investir nesse país, e tinha uma lei que dava um benefício fiscal de 2% para essa empresa, e os governantes me chamaram lá e falaram assim: olha só, a partir de agora você não vai ter mais esse benefício. Eu falei: o quê? Você está brincando comigo? Mas o pessoal já investiu, os caras compraram um terreno, estão admitindo gente pra caramba aqui, vocês vão cancelar esse benefício? Nós não temos interesse nesse benefício, em dar para vocês. Mas e os empregos e as pessoas? Era uma lei. Não, mas não interessa. Tem como não me filmar agora? Tem como não me filmar por um minutinho? Fala um pouquinho, você que está em casa, você vai ficar tudo escuro aí, mas permaneça em casa. Porque nós não demos isso aqui, ó. Pode voltar. Quebraram a empresa.
É uma batalha que eu entrei para perder. Eu não tinha como ganhar, porque o governo falou comigo, contra a força não há resistência. Mas um dia, todo esse governo corrupto, todas essas nações da terra, todos esses povos, todos esses que se levantam, todos esses que entram na impiedade, vão chegar, vão querer ficar de pé, mas o joelho vai ficar assim, vai dançar, vai aparecer o ministério de dança, todo joelho se dobrará. Um dia, todos esses canalhas que se levantam contra o povo de Deus, vai chegar e vai, só Jesus é o Senhor! Aleluia! Aleluia! Pode vir os povos de Seir, pode vir os amonitas, podem vir todos. Se a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. Vá para a praia sorrir. Porque é Deus que vai guerrear a minha guerra. Diga, Deus, aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que aquela guerra que eu não conseguirei vencer, eu vou cantar com antecedência, porque a vitória já veio. Aleluia. Se alguém gravou esse negócio pelo celular, não projeta não. Aí, a situação vai. A situação se desenrola. Decisões precisam ser tomadas. Decisões precisam ser tomadas. E muitas vezes, a decisão influencia todos. A decisão que Josafá iria tomar ia impactar todo o povo. Por isso ele reúne todos para colocar a situação. Tem decisões que você precisa tomar, que você não pode ser egoísta e tomar sozinho. Se você é casado, você tem que reunir sua família. Reunir com ela e falar, tenho essa situação. É uma decisão que eu preciso tomar. O que vocês acham? Tem muita gente, né? Tem muito homem que esconde salário de mulher. Amor, quanto você ganha? Ganho um pouquinho, filho, pouquinho. Não entra nesse papo, não fico com vergonha de falar. Amor, mas eu acho que você ganha bem. Eu vejo você com carro 0 quilômetro. Eu vejo você usando Ralph Lauren. Eu vejo você usando Hugo Boss. Eu vejo você, assim, um cara legal. E eu só uso CIA. A Impecável Maria Mansa, o que é isso, ouvi? Nunca ouvi falar nessa loja. Queridos, tem homem que esconde da mulher quanto ganha. O camarada é malandro. O cara que é o dele, tudo dele é do bom e do melhor. Mas a família não. Não, eu ganho pouquinho. Filho. Amor, mas engraçado, eu tive vendo aqui no jornal, o teu carro custa 100 mil reais, o meu custa 10. Abre, vocês estão uma vergonha na cara, rapaz. Toma vergonha na cara. Se você casou, se você se aliançou com ela, que você confia nela. Viu, irmãs? Dá glória a Deus aí, irmãs. Oh, Deus, fala aí, Deus é bom, fala aí, irmã. Aí, tá vendo, irmão? Como é que Deus fala aí, tá vendo? Agora, tem mulher também que é um caso sério. Que às vezes é melhor o homem segurar e não passar informação, senão a mulher vai quebrar o cara, meu irmão. Tá falando? Cara, tem gente, tem mulher, meu irmão, que não pode ver um cartão de crédito. Quando ela fica doida para chegar a conta no final do mês, para pagar, para no dia seguinte, correr para ceiar. Então, ir no bar shopping, não sei de onde, e arrebentar o bolso de todo mundo, cara. Não é verdade? Não é que minha esposa não está aqui, graças a Deus, ela não faz isso. Ela não faz. Ela é um exemplo de mulher. Já conversei seriamente com ela. Em casa tem uma 32, eu falei, se isso aqui aconteceu... Estou brincando. Mas acontece isso. Existem decisões que você precisa compartilhar. Tem pessoas que querem tomar a decisão sozinho e depois vão pagar sozinho pelo ônus. Por quê?
A decisão Josafá poderia tomar sozinho. Eu vou para a guerra com o povo. Não, ele reúne todo mundo. Olha, queridos, a situação é complicada. E ele reúne todo mundo que vão até as crianças de colo. O texto é muito rico. Como o Mazinho, justamente o Ministério de Louvor, passou aqui, traduzindo para vocês. Ele reúne toda a sua família. O seu reino é a sua família. O reino de Josafá era a família de Josafá. A tua família é o teu reino. Teu emprego é teu reino. Tua escola é teu reino. Essa igreja é teu reino. No dia 26 de setembro, a gente vai ter uma reunião com toda a liderança dessa igreja. Toda. Vai ser lá no sítio. Toda. Por quê? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero me reunir com vocês, porque vou ter algumas decisões. Eu poderia tomar sozinho. Poderia, mas eu não é esse caminho. Eu preciso ouvir o que vocês acham. Preciso compartilhar com vocês. Então tem decisões que vocês precisam compartilhar. Porque senão você pode pagar um ônus. E a culpa é tua. Aí você faz alguma coisa e não comunica a tua esposa. Mas depois você não falei com você? Você não falou nada? Tomou atitude sozinho? Aí você vai ficar chupando o dedo. Então compartilhe, aprende a compartilhar decisões. Tome cuidado com isso. Agora não está projetado, mas do versículo 6 até o versículo 12, Josafá faz uma oração linda. Uma oração maravilhosa. Mazinho aqui expôs aqui a oração no seu sentido geral. Ele vai ressaltar o lugar do templo. Josafá vai falar, nós fizemos um templo em adoração, o lugar da habitação do Senhor. Sabe onde você está, querido? No lugar da habitação do Senhor. Aqui é o lugar da habitação do Senhor. E quanta gente, você me desculpa, querido, quanta gente não é fiel ao templo do Senhor. Querem só as bênçãos de Deus, mas não querem investir no reino. Essa igreja, eu falo isso muito livremente, dízimos e ofertas, a gente passa por cada situação aqui, só milagre, milagre em cima de milagre. Temos projetos Novos Sonhos, projeto da ação social, famílias aqui dependem da igreja, pastores de tempo integral, são inúmeros funcionários, temos uma obra no sítio. Eu vou dizer uma coisa para você, difícil, muita gente não é fiel, mas não tem problema, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel, nada tem nos faltado e nada vai faltar, mas seja fiel, querido, seja fiel, faça, prova com Deus, como o Girei falou aqui. Enfim, Josafá, ele reconhece as suas limitações, vai falar com o povo, ele é franco, ele é aberto, a situação é essa, a guerra está posta, a sua oração é linda, é divina, vai ressaltar todos os pontos positivos que Deus coloca para a nação israelita lá no início, quando ele leva para Canaã. Eu estou correndo por causa do horário, e no versículo 12, ele diz, pois não temos força para enfrentar esse exército, mas os nossos olhos são postos em ti. Os nossos olhos se voltam para ti. Isso é a tradução da NVI. Querido, eu tenho certeza que quando Deus ouviu essa oração, as palavras da oração de Josafá eclodiram no coração de Deus. Oração simples, oração muito, palavras sem qualquer vocabulário mais excelente. Ele não chegou para dizer, ó magnânimo, excelente, e dono dos céus, isso e aquilo, e por aí vai. Não, ele fala como se fosse, pai, está na situação, está pegando tudo. Pai, a situação está complicada. Olha, pai, a situação está pegando, o reino está vindo contra a gente, é um reino muito grande. Nós somos menores. Mas tem um detalhe, os nossos olhos estão focados em ti. Não importa o tamanho do exército inimigo que venha contra você, querido. O que importa é o tamanho do teu Deus contra os exércitos inimigos. A oração de Josafá é brilhante, porque traz uma mensagem muito especial ao povo. Aí o que acontece? Versículo 14, a parte A. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Impressionante. Procure o nome Jaaziel na Bíblia. Você vai achar uma vez. Esse Jaaziel. Você não vai encontrar em mais lugar nenhum. Tem pessoas que vão aparecer na tua vida só por uma vez, só por um momento, só por um dia, só por uma hora, e vão trazer uma palavra para você e depois vão desaparecer do mapa.
São anjos do Senhor que Deus envia. Acredite, enquanto ontem estava tendo um chá na minha casa para as mulheres, Deus enviou um anjo lá. Conversei com algumas delas e eu precisava de uma direção de Deus. Eu estava precisando de uma direção. Falei, Deus, eu preciso da tua direção. Eu preciso. Aí vi uma mulher que eu respeito muito, com todas as demais aqui. Meu coração começou a bater forte. A resposta que eu quero está com ela. Eu chamei ela no canto. Preciso fazer uma pergunta para você. Se você tivesse de fazer isso, 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 o que você faria? Ela, pastor, simples, eu faria isso, isso, isso. Obrigado. Deus me deu a resposta que eu precisava. E eu descobri o porquê eu fiquei no chá das mulheres. Aquele chá das pastoras lá, eu descobri o porquê, embora tivesse alguns pastores penetras lá também, mas tudo bem. Enfim, tem pessoas que vão aparecer na tua vida só para te dar uma informação. Vão desaparecer, mas foram enviados por Deus. Nunca mais você vai ver. Nunca mais vai aparecer na tua vida. Como esse personagem, Jaziel. Tudo muda quando o Espírito vem. Tudo pode estar complicado, as coisas podem estar totalmente na contramão da história. O Espírito Santo veio. Começa a dar glória a Deus e aleluia. Começa a cantar o hino da vitória. O Espírito Santo veio. Esse personagem apareceu e foi embora. Comigo aconteceu aqui, quando nós trabalhávamos aqui na Farmap, onde hoje é uma farmácia aqui que eu esqueci o nome. Foi Vita e agora é uma outra ali, bem aqui na freguesia. Eu tinha perdido tudo. Nós tínhamos perdido tudo e eu estava atravessando uma esquina e eu estava com um rapaz chamado Lessa, da Igreja Batista. E ele falava, Elcemar, o que vai ser agora da gente? Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que fazer, Lessa. A gente estava indo almoçar, eu falei, depois eu não sei o que vai acontecer. E eu estava cabeça baixa, de repente uma pessoa, assim parecida com o Alvi Carequinha, passa perto de mim, hoje não tem mais esse problema. Um milagre do Senhor. E colocou os homens aqui na terra com inteligência, fio a fio. Aí eu cheguei naquela esquina, aquele rapaz bateu no meu ombro, ô rapaz, levanta a cabeça. Eu olhei para ele e falei, esse cara está maluco, o cara não me conhece. Aquele carequinha, era ponto de referência. Olhei para ele e falei assim, eu não te conheço. Ele, você não precisa me conhecer. Você esqueceu o que Deus falou contigo? Deus falou que você ia perder tudo. Mas se você fosse fiel, em dobro tudo Ele te daria. Eu comecei a ficar paralisado. Meu corpo tremia. Eu virei para aquele Batista, que eu pensei até que o Batista tinha armado com aquele camarada para profetizar contra mim, para levantar minha moral. Eu falei, olha, isso não se faz, rapaz. Isso não se faz. Você sabe que estou numa situação difícil. Você sabe que nós estamos perdendo tudo. E você faz uma coisa dessa. Isso não é justo. Ele começa a se emocionar e falou, Elcemar, eu não fiz nada. Eu não conheço esse cara. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Aí quando eu olhei para o carequinha que ia, ele, olha para os céus, de lá vem a tua vitória. Eu voltei para o Lessa e falei, você não falou? Ele falou, não, eu não falei. Eu corri atrás daquele homem. Quando eu atravessei a esquina, ele não estava mais lá. Desapareceram. 11 anos se passaram. Tudo aquilo que eu havia perdido. O fogo consumiu onde eu trabalhava, 2 pessoas morreram. Eu carreguei aquilo o resto da minha vida. E até hoje eu pago por isso. Mas em dobro tudo me deu. Deus me deu. Porque alguém foi enviado de Deus para me dar uma palavra de vitória naquele momento. Quem sabe eu estou sendo enviado de Deus para te dar uma palavra agora nesse momento, querido. Aquilo que você precisa fazer, faça! Aquilo que você não tem como fazer, fique tranquilo. Deus vai pelejar a tua guerra, vai te dar a tua vitória. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Preciso correr para terminar a mensagem. Versículo 15. Ele disse, escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor, quem está falando isso é o profeta, a pessoa que recebeu a profecia. Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vira para 3, 4 pessoas e fala assim, meu querido, a batalha não é tua, é do Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez, virem para 3, 4, 5 pessoas.
Agora olha o versículo 16. Olha o versículo 16. Paz, me pare para prestar atenção. A batalha é do Senhor, não é do Senhor? Não é Deus que vai vencer a batalha? Já não foi profetizado que vai vencer a batalha? Mas olha o que diz o versículo 16. Amanhã desçam contra eles. Poxa, mas se Deus foi vencer a batalha, por que você vai ter que descer? Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Zif, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas a batalha é do Senhor. Eu vou ter que descer e vou encontrar com eles. Mas a palavra é de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem as posições de batalha. Tomem as posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo e nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Seria muito fácil Israel ficar dormindo, ou melhor, Judá ficar dormindo, toda a nação ficar dormindo. A batalha já era do Senhor. A mensagem profética havia sido liberada, mas o texto é muito claro, é muito rico. Ele diz, vocês têm que descer, vocês têm que se preparar, vocês têm que permanecer firmes, vocês precisam tomar posição. Queridos, evangelho, povo de Deus, não foi levantado para dormir em berços esplêndidos, esperando Deus agir. Ainda que Deus venha guerrear a sua guerra, você precisa fazer a sua parte. Não pense em você que você vai fazer uma faculdade de medicina e Deus vai se formar por você. Ungidinho do Senhor. Ungidinho do Senhor. Toma vergonha na cara. Eles estavam com medo, sim. Estavam ansiosos, sim. A dúvida estava pairando. A mensagem profética foi dada. Eles tinham que fazer a parte deles. Agora, olha que interessante. O profeta determina que a batalha não é de vocês, é do Senhor. Então, existem batalhas que são nossas. E Deus não vai se intervir. Não adianta você orar pedindo a Deus para intervir em determinadas batalhas, que Ele não vai intervir. Mas como assim, pastor? A Bíblia fala que tudo que eu pedi o Senhor vai me dar, texto sem contexto, sem pretexto. Tem batalhas que Deus jamais intervirá. O pastor Anselmo uma vez pregou uma mensagem aqui, e ele disse um exemplo que eu gostei muito. Ele disse o seguinte: imagine dois times de futebol. Vamos pensar no Flamengo e Vasco. Vamos pensar. Quarta-feira. Aí você tem no time do Flamengo 11 pessoas. Desses 11, 9 são servos fiéis. 9 são pessoas que buscam o Senhor. 9 são 9 são canelinha de fogo. Você tem no time do Flamengo aqueles 9, são 11. E no time do Vasco, você também tem 9. 9 canelinhas de fogo. 9 pessoas que oram. 9 pessoas que são fiéis a Deus. Dos 11, 9, dos 11, 9. Então são 9 contra 9. E os 9 flamenguistas estão orando: Senhor, dai-nos a vitória, dai-nos esse campeonato. E os 9 vascaínos estão orando: Senhor, dai-nos a vitória, dai-nos o campeonato. Pergunta a você, quem vai ser campeão? Flamengo, claro. Desculpa a brincadeira, vascaíno. Desculpa a brincadeira. Desculpa, estou sem querer. Deus não vai intervir nessa batalha. Deus não está nem aí. Agora, quem estiver mais preparado vencerá. São 9 contra 9, os 9 são servos. Deus não está nem aí, meu irmão. Agora, aquele time que profissionalmente estiver mais bem preparado, vencerá. Não é o time que vai estar mais profissional espiritualmente, não, que os dois estão em fases iguais. Então tem batalhas que dependem de você. Você quer ver uma coisa impressionante? Eu quero falar do rei Arthur. Não o rei Arthur, lá da antiguidade, esse período grego, nada disso. Eu quero falar de um rei Arthur, que nasceu há pouco mais de 4 meses atrás. Os pais eu acho que não estão aqui. Marlon está aí, esposa, Gisele?
Posso pedir para você colocar de pé, o pessoal te ver, mano? Alguém poderia dar glória a Deus pela vida desse homem? Quero contar uma história do rei Arthur. O pequeno rei Arthur, que pertence cujo Marlon é pai. Há mais ou menos 6 meses, 9 meses. Nasceu em dezembro. Nasceu em novembro do ano passado. Marlon vem aqui, esse púlpito dessa igreja. Conta um testemunho belíssimo de como Deus salvara o seu filho. No dia seguinte, após aquele testemunho, o pesadelo fica pior, né, Marlon? Após o testemunho que ele dá da vitória que Deus deu a ele, ao filho dele, ao pequeno rei Arthur. A história muda. São mais de 4 meses dentro de hospital. Mais tempo bebê no hospital do que com a família. Eu vou lhe ser franco. Eu perdi as esperanças. Eu comentei com a minha esposa, com algumas pessoas. Eu estava longe, eu mandava mensagem, eu até parei de mandar mensagem, que eu mandava quase todo dia. Preocupado, porque eu via aquele testemunho e falava, Senhor, o que vai acontecer? Ele testemunha da vitória e no dia seguinte vem a derrota. Que Deus é esse? CTI, operação, UTI, é grave, está entre a vida e a morte. Marlon e Gisele fizeram o que tinha que ser feito. Não dependia mais deles. Quando eu estava preparando essa mensagem ontem, ele me ligou. Eles já tinham feito tudo. Quando ele me ligou, eu te revelo. Eu pensei 2 vezes, estava aflito para atender a tua ligação. Meu coração começou a acelerar, atendi. Ele disse, pastor Elcimar, eu estou ligando para dizer para você que o reizinho Arthur teve alta e está em casa. Ele fez o que podia, a Gisele fez o que podia. Ele fez exatamente isso. Tudo que estava ao alcance dele foi como Josafá. Ele recebeu a palavra profética, mas se preparem. Fiquem firmes, permaneçam. Não desanimem. Eles fizeram isso, mas teve um momento que não dependia mais deles. Dependia da mão de Deus. E tem coisas, querido, que você vai depender da mão de Deus, mas você tem que fazer a tua parte. Desculpa, eu tenho que encerrar a mensagem. 9h10, eu preciso encerrar. Eu tinha mais uma opção de coisa para falar aqui. Vamos encerrar. Versículo 13 até o versículo 21 para encerrar. Melhor, 18. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Em alta voz. Em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. A batalha nem tinha acontecido, mas o povo já estava cantando um hino de vitória. Eu desafio você a cantar um hino de vitória antes de você vencer a batalha. Levanta-te, Senhor. Não é isso que você cantou? Vem cá rapidinho. Vem cá, Ministério de Louvor. Bota o texto. Espera aí, não bota o texto não, mas vem cá rapidamente. Rapidamente, você mesmo. Puxa aqui. Não, vem cá, vem no Ministério de Louvor, rapidinho. Mazinho, puxa aqui você mesmo, aqui a capela. Levanta-te, vamos lá. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Eles começaram a cantar profeticamente, como aconteceu com aquele profeta que foi levantado lá em nome de Jesus. Queridos,
Levanta suas mãos assim aos céus. Assim, como se você recebesse. Senhor, levanta, Senhor. Levanta, Senhor, a vida desses irmãos. Em alta voz estamos clamando a Ti. Estamos cantando louvores a Ti. Aleluia. Fica com as mãos levantadas. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, versículo 22, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o reino de Josafá se manteve em paz. Senhor, em nome de Jesus, eis aí um povo, Senhor, que depende de Ti, que depende da Tua vitória, que muitas vezes, Senhor, nós entendemos que não é suficiente, mas Espírito, se levanta, como aconteceu naquela reunião. Nós estamos aqui reunidos com a igreja. O Brasil está em calamidade, o Brasil está perdido. Guerreie a guerra da igreja. Vem, Senhor! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Caiam diante de ti teus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os Você vai sair daqui feliz. Você entrou triste, você vai sair daqui feliz. Deus está se levantando. Comece a cantar, comece a exaltar, comece a glorificar. A tua família não vai ser destruída. A tua família não vai ser destruída. Você não vai morrer. A alegria vai voltar. A paz reinará. Tenha calma. Deus está se levantando. Deus está se levantando. Levanta-te.
espírito imoral, espírito de escuridão, tua presença reinará sobre todo império, tua presença reinará sobre todo principado. Espírito de perversão, espírito de ambição, espírito profanador, espírito de vaidade, espírito de murmuração, espírito de contenda, espírito de feitiçaria, espírito de mortandade. E as doces consolações do Espírito Santo seja com o Judá de Deus aqui esta noite, porque esta batalha não é nossa, ela é do Senhor. Aplauda Ele.